Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 15. Quero fazer essa leitura bíblica com você, te relembrar dessa história tão maravilhosa do encontro de Deus com Moisés, dessa história tão maravilhosa que revela a santidade do nosso Senhor. Diz-nos assim a palavra do Senhor, tradução que eu leio, a Nova Versão Transformadora, diz: certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio do arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto e disse: Moisés, Moisés, aqui estou. Respondeu ele: não se aproxime mais. O Senhor o advertiu e disse: tire as sandálias dos pés, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor e por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora, pois, eu o envio a Faraó. Você deverá tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? E Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. E Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual é o nome dele? E o que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: o eu sou me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, nós precisamos ouvir a Tua voz. O Senhor sabe dos corações, o Senhor sabe dos dilemas que essas pessoas, Senhor, têm levado no dia a dia. O Senhor sabe das feridas que estão abertas, o Senhor sabe daquilo que precisa ser tratado. E o Senhor é aquele que cura nossa alma, cura, Senhor, essas feridas e restaura a nossa vida com o Senhor, restaura a nossa vida entre família. O Senhor tem poder para todas as coisas. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não sei se alguém
aqui já viu, já assistiu um eclipse parcial. Acredito que todos aqui já viram. Um eclipse parcial, seja ele solar ou lunar, um lado vocês sabem que é parcial, é porque um lado fica escuro e o outro fica claro. O que eu quero que vocês percebam é que isso é uma realidade da vida também. Um dos pais do deserto, muito conhecido, São João da Cruz, disse que há momentos na nossa vida que a escuridão tenta tomar conta de nossa alma. E ele chama isso de a escuridão da alma. Eu diria que nesse eclipse parcial que acontece em nossa vida, esse lado escuro é a culpa, que muitas pessoas carregam consigo, e o lado que emana luz é a graça salvadora de Jesus Cristo, espantando então todas as trevas. Nós iniciamos semana passada essa série de mensagens, lembrando que quando Deus nos criou, em Gênesis capítulo 2, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, conhecida como a Imago Dei, a imagem de Deus. Por isso que nós somos a coroa da criação de Deus. Como nós dissemos semana passada, nós somos o poema de Deus. Essa imagem Ele nos deu, então, Ele nos dotou do intelecto, de sentimentos e de emoções. Diz Vicente Cheung, um grande teólogo, ele disse que o homem é apenas uma alma em um corpo. A alma entrou nesse homem quando Deus soprou vida nas narinas do ser humano. Nós somos um corpo que carrega uma alma. E essa alma era dotada, então, de forma plena de emoções, sentimentos, de forma organizada. Antes da queda, não existia esse lado escuro da alma, que muitos sentimentos trazem. Nossas emoções estavam plenamente em ordem. Nossa mente não era contaminada pelo pecado. E o homem usufruía de um pleno relacionamento com Deus. Após a queda, nós carregamos conosco a conhecida universalidade da culpa, que todo homem, então, é culpado diante de Deus. Nós carregamos a herança do pecado, da queda de Adão. Esta doença única e universal não é uma questão de saúde emocional, mas é uma questão espiritual, que nós fomos afetados pela queda do homem. Ou seja, tanto o terapeuta que atende o seu paciente, e tanto o pastor que aconselha a sua ovelha, todos eles estão debaixo dessa universalidade da culpa, do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro a nós. O problema não está na lei. A lei é espiritual, a lei é boa. O problema está em mim, pois eu sou humano, escravo do pecado. Eu não entendo a mim mesmo, ele diz. Pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que eu odeio. É essa luta constante do velho homem com o novo homem. Na leitura em qual nós fizemos aqui, nós podemos observar que a experiência de Moisés nesse encontro com Deus, Deus trata Moisés dessa culpa universal, do pecado, primeiramente. Deus se revela a Moisés, e esse encontro entre a criatura e o Criador, entre o pecador e o santo, é esse encontro que Moisés, então, com Deus, Deus se revela a ele, dizendo: tira as sandálias, pois o lugar que está pisando é terra santa. O que fazia daquele lugar santo? Não era a terra, a matéria em si, mas era a presença santa do Senhor.
E Moisés, então, diante da santidade de Deus, lhe é revelada também esse pecado universal que nós carregamos. Quando Moisés ouve isso, a Bíblia diz que ele cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. E aí você vê a universalidade da culpa de novo, que foi o mesmo sentimento de Adão, de fugir da presença de Deus por medo. Mas nós também, irmãos, precisamos nos lembrar, então, que Moisés era um fugitivo, lembra? Moisés estava fugindo, culpado por um delito que havia cometido no passado. Moisés fugiu dali, fugindo do Egito, fugindo de Faraó, e por causa dessa fuga, ele foi parar então naquele sol escaldante, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Depois de matar o egípcio, Moisés fugiu pensando que ninguém iria atrás dele. Mas a graça do nosso Senhor o encontrou, num dia comum, num dia ordinário, pastoreando, exercendo o seu trabalho. A graça do Senhor Jesus estava atrás dele. O projeto de Deus era meio estranho mesmo, eu concordo. Um homem culpado seria agora o agente da graça de Deus, levando à luz a graça, para brilhar então na vida de Moisés e através de Moisés, mas ao mesmo tempo, Moisés carrega consigo a culpa para salvar a tua própria vida, querendo tomar então conta desse coração de Moisés, trazendo escuridão para os seus olhos, vendo a impossibilidade. Deus falando que iria livrar o povo da escravidão, e ele, Moisés, seria o instrumento para isso. Mas Moisés sempre falando que não poderia ser ele que iria fazer isso. E então aqui começa um diálogo de tentativa de fuga de Moisés. Ele diz no versículo 11, Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? A pergunta de Moisés, quem sou eu, tem muito a dizer sobre ele mesmo. Quem sou eu? Eu vou lá? Quem sou eu? Eu estou fugindo de lá. Eu sou o homem que matou um homem de lá. Eu sou um homem que fugiu de lá para salvar a sua própria vida. Eu sou o culpado. Quem sou eu para tirar o povo de Israel? Moisés se apresenta como incapaz, pela sua limitação, mas também, assim como nós, ele traz consigo uma história de vida. Coisas que aconteceram no passado. E ele carrega consigo aquilo ainda. Como que eu vou voltar lá? A escuridão tentando tapar o brilho da graça na vida de Deus, a ação divina. E Moisés por si só não seria capaz mesmo de libertar o povo de Israel. E é lógico que provavelmente você, não chegou ao mesmo ato que Moisés cometeu. Mas assim como Moisés, você traz consigo a culpa de sua história de vida. Pessoas sofrem porque carregam consigo feridas, carregam consigo culpas de coisas que fizeram no passado. E as pessoas continuam insistindo em buscar essas coisas, erros cometidos no passado. Você teve um encontro com Deus, Deus o visita, Deus fala com você, mas ainda assim, você se lembra, você resgata, você se entristece com coisas que aconteceram no passado. Isso é escuridão da alma. Isso é a noite escura da alma, te abate. A culpa rouba de nós a possibilidade de vermos novos horizontes. Assim como roubava de Moisés a possibilidade de ver novos horizontes. A culpa nos aprisiona. Ela faz de nós, ela diz para nós, quem é você?
E você se pergunta: quem sou eu? Eu sei o que você fez. E você se pergunta: quem sou eu? Olhe para você, e você se pergunta: é verdade, quem sou eu? E isso impede as pessoas de verem Cristo ofuscar, espantar toda a escuridão da culpa. Paul Tournier diz que o ser humano é um caçador de erros. Você já percebeu como nós temos facilidade nisso? Caçar erros. E às vezes a gente volta lá atrás e caça erros que nós cometemos. E a escuridão vai tomando conta do nosso coração. Muitas vezes agimos como os discípulos. Lembra dos discípulos? Perguntaram para Jesus: quem pecou? Foi ele? Ou foram os pais dele? Jesus não responde, somente diz: para a glória, da vida para a morte, ali no último momento de vida. Como eu disse, a própria santidade de Cristo, a própria santidade de Deus revela a nossa pecaminosidade. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe disso. Jesus não se interessa pelos erros que cometemos no passado até que nós venhamos nos converter a uma nova vida. Tudo aquilo ele pega e lança fora. Nós muitas vezes vamos lá buscar de volta. Nós é que temos essa mania de desenterrar coisas. São as nossas culpas que nos empurram para o passado. Somos nós. Tim Chester disse: quando nos encontramos com Deus, descobrimos que Ele é mais aterrorizante do que jamais pensamos, mas também descobrimos que Ele é mais amoroso do que jamais imaginamos. Esse encontro com o Senhor revela o quão pecador nós somos, mas esse encontro também é um encontro com a graça, que nos perdoa, que lança fora todo medo, que traz perdão para a nossa alma, traz perdão para os nossos erros, traz perdão para a nossa desobediência, traz perdão para o nosso pecado e diz: é aqui uma nova vida. As pessoas vão lá e desenterram as coisas, e ficam tristes, abatidas. E a resposta de Deus a Moisés, lendo e meditando nessa semana, é maravilhosa. É linda. Porque Deus não fala para Moisés, quando ele diz: quem sou eu? Ele não fala: Moisés, você é assim, você é assado. Moisés, você é esse cara aqui, sabe? Não. A resposta para Moisés é: eu estarei com você. Eu sei quem você é, cara. Eu sei que você sozinho não consegue fazer mesmo. Mas, para mim não me importa quem você é. Porque quem vai fazer sou eu. Eu estarei com você. Deus poderia falar para ele: Moisés, você é um fugitivo. Você é o cara que matou lá. Você é o cara que correu. Você é o cara que tenta salvar a sua própria vida. Você é teimoso também, Moisés. Mas Deus falou: para mim não importa, eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão neste monte. Moisés tem uma crise de identidade. Quem sou eu? Para começar, Moisés era de Israel, da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, mas era criado pelos egípcios. Educado dentro da cultura egípcia. Agora, ele assassina um patriota daqueles que o receberam e o criaram. E ele diz: quem sou eu? Eu não sei quem eu sou. Totalmente desqualificado. E Deus diz: eu estarei com você. Irmão, Deus está dizendo a Moisés que a sua identidade está ligada à identidade de Deus.
Deus é nosso Pai, e nós somos filhos amados de Deus. Essa é a nossa identidade. As pessoas às vezes me perguntam, quem é o Robert? Eu digo, eu sou pai do Arthur, do Felipe, marido da Graciele. Agora, às vezes você pergunta e fala, quem é o Robert? Eu sou pastor. Nós não somos aquilo que fazemos. A nossa identidade é a identidade de Cristo, que antes mesmo de fazer o seu ministério, ele ouve aquela voz e diz, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados de Cristo Jesus. E a identidade nossa é totalmente, inteiramente ligada à identidade de Deus. É isso que carregamos em nós, a imagem de Deus, a imago Dei, a semelhança. Isso é maravilhoso para nós. Quer nos dizer que o que faz diferença na noite escura da alma é a presença do nosso Senhor conosco. É isso que faz a diferença na nossa vida. A cultura diz, sabe o que para nós? É muito engraçado isso. Que a cultura diz assim para as pessoas, você tem que ter uma autoestima elevada. Aí você vai passar por essas coisas, porque se alguém afetar você, se você tiver uma crise de identidade, se alguém querer te magoar, não, sua autoestima está elevada, e você passará por isso. O conselho bíblico e a verdade bíblica diz para nós que não é isso que faz a diferença, não é a autoestima elevada. O que faz a diferença é a presença, a companhia do nosso Deus. O que faz a diferença é quando a culpa tenta turvar os nossos olhos, de nos fazer nos vermos como incapazes. O que faz a diferença não é, como dizem, o gigante que há dentro de nós. O que faz a diferença é a consciência que Deus, independentemente, estará conosco. Que a nossa identidade está ligada à identidade de Deus. Deus disse a Moisés, eu estarei com você e ponto final. Eu estarei com você. Você pode caminhar comigo na vida. Moisés, você pode caminhar comigo na jornada, na caminhada da vida, porque eu vou estar com você. Você pode basear a sua identidade, Moisés, na confiança de que nunca eu vou te abandonar. Eu estarei com você. Você pode ter certeza que nem as suas realizações e nem as suas frustrações, irmãos, irão influenciar nessa realidade de que Deus vai deixar de estar com você. Pode conquistar coisas e pode perder coisas, pode ter frustrações, Deus estará com você. É isso que Deus diz, eu estarei com você. Isso é maravilhoso, pois isso nos revela não um Deus aquém da humanidade, mas um Deus pessoal, que se importa conosco, que se importa com você, que se importa conosco como um ser integral, se importa com nossa alma, se importa com o nosso físico, se importa com as nossas emoções, se importa com os nossos sentimentos. Ele caminha conosco na jornada da vida. Um Deus que se preocupa com o fardo pesado que muitas vezes carregamos, quando vamos lá no passado e resgatamos as coisas. A culpa gera um sentimento inagualável, meus irmãos. Quantos estão vivendo essa experiência terrível, terrível, sem perceber que o Deus da Bíblia não é o nosso inimigo e não é o nosso perseguidor, mas é o Deus que nos ama e que caminha conosco. Quantos não estão usufruindo dessa maravilhosa realidade, que nós temos Deus conosco, ainda que passamos pelas noites escuras da alma. Há um remédio único, tanto para a culpa universal da queda, há um remédio único também para a culpa que carregamos, dos erros e dos pecados que cometemos. Esse remédio se chama graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas um remédio, a graça de Jesus. Apesar de nossos pecados,
apesar das nossas limitações, apesar das nossas incapacidades, assim como Moisés, porque era isso que ele era também, mas apesar disso, nós fomos alvo da graça de Deus. E uma vez que nós fomos alvos da graça de Deus, não somos mais alvos da culpa. Em nome de Jesus, você não precisa levar esse fardo. Em nome de Jesus. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É maravilhoso isso, irmão. É maravilhoso isso. Quando eu leio isso, nós estamos aí, passou o dia da Reforma Protestante. Martinho Lutero se culpava pela vela que ele não apagou no horário. Pensa bem. E ele se martirizava por causa disso. E um dia ele teve encontro com esse versículo. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É impossível falar esse versículo e não lembrar daquele louvor. Por todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Ou quem conhece canta. Acreditar e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada. Que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, revestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Você não precisa levar essa culpa, meu irmão. Quando o inimigo querer falar alguma coisa para você, de coisas que você cometeu no passado, diga para ele, olha aqui, Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, foi o Espírito que me enxertou no corpo, cujo cabeça é Cristo, não há condenação para mim. Aleluia, não precisa levar isso. Não precisa. A libertação que a graça nos dá não é apenas a libertação da culpa universal, mas é também essa escravização da culpa que nós levamos do passado. Ela nos liberta disso. Ela traz luz sobre a nossa alma. Essa é a luz da graça que espanta as trevas, que tenta dominar o nosso coração, nosso pensamento, nosso sentimento. Deus, quando disse a Moisés, olha, eu desci, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o sofrimento deles. Olha, eu vou no nome de quem? Olha, você vai, eu sou o que sou. Agora Jesus, no Novo Testamento, vem e diz em João capítulo 8, versículo 58, eu lhes digo a verdade, antes mesmo que Abraão nascesse, eu sou
sou. Quer dizer que esse mesmo Deus que disse a Moisés, Moisés, você vai lá libertar, não importa quem você é, eu vou com você, não importa a sua identidade está ligada à minha identidade. Não importa nada disso, esse mesmo Deus que usou Moisés para libertar, restaurar, Moisés, para libertar o teu povo, é o mesmo Deus que restaura você, que restaura a mim, que joga fora o medo, que lança fora essa escuridão da alma. Deus, então, entrou na história, se revestiu de pele humana, arregaçou as mangas e falou assim, eu vou ir lá e resolver esse problema. Sabe o que eles precisam? Eles precisam de libertação do quê? Dos egípcios, mas do pecado. E todo pecado agora vai ser pago na cruz do Calvário, toda a culpa agora vai ser paga na cruz do Calvário, e esse eclipse parcial se torna um eclipse completo, trazendo luz e espantando as trevas, lançando fora, trazendo agora alegria ao nosso coração, restauração à nossa alma, trazendo agora um relacionamento com Deus, olhe para a cruz, lá você pode pegar esse fardo pesado da culpa, deixa lá no pé da cruz, troque pelo fardo de Jesus que é leve, em nome de Jesus. Que nessa noite, a graça perdoadora de Cristo Jesus venha espantar todas as trevas da culpa do seu coração, pelo poder da palavra de Deus. Sabe? Tem muita gente que parece que Jesus disse assim, vinde a mim e eu vos condenarei. Jesus não disse isso. Jesus disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim e eu vos aliviarei. É a graça de Jesus. Que a graça do Senhor toque a sua alma, toque o seu coração e espante toda a treva da culpa nessa noite, em nome de Jesus. Quero orar por você, você que carrega esse fardo pesado. O que eu preciso fazer? Entregue sua vida a Cristo, e eu não estou falando de quanto tempo você vem na igreja. Não estou falando se você nasceu num berço cristão. Não. Troque esse fardo pesado. Entregue sua vida a Jesus. O fardo de Jesus é leve. Você não precisa carregar isso. Não precisa. Eu lido com pessoas a semana toda que carregam isso consigo. A semana toda. Igreja e fora de igreja. Você não precisa disso. Jesus morreu por você. O Espírito Santo vem morar em você. Vem habitar em você. Esse Espírito nos dá vida. Esse Espírito nos dá alegria. Esse Espírito nos dá prazer de viver. Eu fico preocupado quando pessoas dizem, melhor é morrer, que eu quero estar com Cristo. Analise bem, se não é um egoísmo seu. Pense bem. Porque o apóstolo Paulo disse isso, mas ele disse, olha, mas se for ainda, para que eu sirva, para a glória dele estar com vocês, então que isso aconteça. Uma certa feita, um pastor me procurou e me disse, Robert, é melhor eu partir daqui. Melhor eu ir embora. Eu falei, você está doente. Vamos cuidar disso em nome de Jesus. E Deus restaurou a alegria do ministério da vida dele. Casamentos estão se destruindo pela culpa. Relacionamentos estão se destruindo pela culpa. Deus nos convida para vivermos uma nova vida. Deus é o Deus da restauração. Deus é o Deus da restauração. Lança fora isso.
nessa noite, em nome de Jesus. A cura para a sua alma, a cura para o seu coração ferido, a cura para os seus sentimentos machucados. Tudo isso está na pessoa de Cristo Jesus. Deus é o Deus que restaura. Fique com essa palavra. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há momentos que passamos, Senhor, assim como disse João da Cruz, pela noite escura da alma. E essas noites parecem ser sem fim. Se prolonga, se prolonga. Ó Deus, mas que o Teu Espírito venha soprar fora toda a escuridão, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito venha soprar, ó Deus, dando-nos liberdade para essa luz da graça atingir todas as áreas da nossa vida, Pai. Quantas pessoas caminham pela trajetória da vida por anos ou a vida toda, levando consigo coisas, Deus, sentimentos de culpa. E o Senhor pagou todo o preço na cruz. Há perdão, Senhor, há perdão. Não há poço tão fundo, Senhor, que a Tua graça não possa nos resgatar. Que essa graça se revele ao nosso coração nessa noite. Restaura, Senhor. Pegamos toda a culpa, todo o fardo pesado, levamos aos pés da cruz, Senhor, nessa noite. Deixamos aos pés da cruz, Senhor, para recebermos de Ti perdão e graça, Pai. Senhor, se nessa noite alguém está entregando a vida a Ti, ó Deus, que o Senhor dê força e vigor para essa alma, Pai. Restaura, traz a alegria de volta. Se pensamentos vêm que é melhor não passar por essa vida, que em nome de Cristo Jesus, que esses pensamentos vão embora, em nome de Jesus. Pensamentos, Senhor, que dizem, olha, eu vim aqui só para sofrer. Não, que as pessoas possam ver a luz da graça de Deus, em nome de Jesus. Expulsa, espanta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.